um saurópode conseguia ficar de pé. É, até tinha uma teoria falando que os saurópodes conseguiam viver porque eles usavam da água para aliviar o peso, igual as baleias fazem. Mas essa teoria foi descartada e foi descoberto que eles andavam em terra. Mas sobre eles ficarem de pé, cara. Olha aqui, pessoal. Olha a opinião desse cara aqui, é do Blast Rock. Sim, na real, tem evidências de que os saurópodes eram tão adaptados para empinar quanto as preguiças terrestres, baseado na anatomia das vértebras dorsais e sacrais deles. Tipo, alguns camarasaurídeos e braquiosaurídeos tinham pelves retrovertidas, o que pode ter deixado eles andarem em duas pernas por, por curtas distâncias. As caudas dos diplodocídeos eram especificamente adaptadas para firmar o bicho numa posição de tripé, acreditando que o único grupo que tinha boas peraí. É porque esse site aqui são em inglês. Aí o aplicativo traduz. Só que a tradução é meio cagado. Aí as palavras ficam confusas e eu me enrolo. Peraí. Acreditamos que o único grupo que não tinha adaptações para empinar era os titanossauros. Basicamente, os saurópodes conseguiam empinar assim. E era um modo de se alimentar comum para muitos, não um evento raro. Enfim, tipo, de fato, os saurópodes tinham vértebras dorsais e sacrais, as que ligam a coluna bacia, entendeu? Estruturadas de modo de que permitiam que o corpo levantar de forma frontal, né? Algo semelhante ao que as preguiças terrestres faziam. É, Camarasaurídeos e Braquiosaurídeos, então esse grupo tinha pelvis retrovertidas, o que ajudava a sustentar o peso do corpo, né, quando levantavam parcialmente. Eles podiam se apoiar nas pernas traseiras. Enfim, uma coisa interessante é que diplodocídeos, ele falando aqui, tinha uma cauda muito forte, velho, que servia como ponto extra. Alguém fala saúde pra mim, pelo amor de Deus. Enfim, que servia como ponto extra, facilitando o equilíbrio. Enfim, é, o único grupo que ele fala que não empendaria é o Titanossauros. Enfim, segundo o que ele falou aqui, ele seria uma exceção. Ele não conseguiria empinar. Enfim, um Parasaurolophus podia chegar a 10 metros de comprimento. Enfim, era do grupo, né, dos hadrossaurídeos, né? Enfim, tinha bicos achatados, cristas ósseas, enfim. É, a cria do Parasaurolophus tinha um tubo ósseo ligado às vias respiratórias. Os cientistas acreditavam que era para produzir sons, com instrumento de sopro natural, para comunicação entre indivíduos, identificação visual. Cada espécie tinha um formato de cria diferente. Enfim, e podia ter um sinal de exibição sexual social, igual o chifre de um cervo, e talvez até ajudar a regular a temperatura do corpo. Enfim, em 2022 foi descoberto um fóssil incrivelmente preservado, mostrando detalhes da pele da crista. Essa descoberta mostrou que a crista era totalmente óssea, sem uma membrana esticada, como alguns artistas desenhavam antigamente. Porém, a pele recobria a crista, tá? Enfim, é. E talvez existiria. Olha aqui, pessoal. Você vê aqui, ó. Peraí. Peraí. Você vê aqui uma pele aqui, ó. Tu vê uma pele ali, ó. No pescoço. Tu vê uma pele aqui, ó. Peraí. Tu vê uma pele ali, ó. Então, ele não tinha, tipo, como posso dizer? Peraí.
O membrana é igual a vela de Metrodon. Ele não tinha uma vela. O máximo que ele tinha era uma pele membrana esticada. É, dobra, né? Ou transição de tecido na base, perto do pescoço, é basicamente isso. Enfim, é basicamente isso. Mas tu não consegue tocar violão. E imaginou você tá no Cretáceo tardio e do nada você vê um T-Rex é, olhando pra você? Enfim, é, mas o que faz o olho de um gato, cachorro ou jacaré brilhar? Isso acontece por causa do tapetão lucidão, uma camada de célula atrás da retina que reflete a luz que passou pela retina de volta para dentro do olho. Aumenta a capacidade de enxergar com pouca luz, ótimo para caça ativa e faz os olhos faz os olhos parecerem brilhar como uma lanterna, velho. Enfim, é comum em mamíferos noturnos, como répteis aquáticos, crocodilianos e alguns peixes. Enfim, não há evidências de que o Tiranossauro Rex tinha um tapetão lucidão, porque isso não se fossiliza. Mas com base em seus parentes mais próximos, aves jacarés, os cientistas fazem hipóteses. Aves como falcões e corujas não têm tapetão lucidão igual aos mamíferos, mas possuem uma retina muito sensível, capaz de viver em pouca luz. Já jacarés e crocodilos têm tapetão lucidão e olhos que brilham. Enfim, talvez o T-Rex teria uma visão adaptada à escuridão, mas não se sabe se seus olhos brilhavam como de um gato ou de um jacaré. Entendeu? Ah, só uma coisa, a aranha não tem pelo. Quem tem pelo é mamífero, tá? Só pra te falar isso. Um gecko doméstico tropical. Eu achei as escamas dele interessantes. Olha aqui, pessoal. As escamas funcionam como uma cobertura natural. Reduzem a perda da água, essencial para sobreviver em climas secos ou quentes. Protege contra ferimentos, arranhões e parasitas. Cria uma barreira física contra micro-organismos. Enfim, no caso dos geckos, são pequenos e finos, mas resistentes. Perfeita para protegê-los do calor escaldante, peles e troncos. Enfim, a pele do réptil é queratinizada, rica em queratina, uma proteína impermeável. Impede que a água do corpo evapore rapidamente, o que é vital em ambientes tropicais ou desérticos. Enfim, répteis não precisam de pele igual a nossa, eles têm essas adaptações. Enfim, pessoal, deixa eu trocar aqui de posição porque minhas costas estão doendo, peraí. Que lindinho! Nem parece que pode pisotear um ser humano até a morte. Enfim. Enfim, pessoal, bora continuar vendo aqui o que tem. Assim, para finalizar, olha que vídeo interessante, pessoal. Eles pegaram aqui a forma que um abutre se alimenta e replicaram num dinossauro não aviano. Enfim, como você sabe que os dinossauros eram como eles eram? Pela inserção muscular, né? Você vê ali, pelas marcas do fósseis, que ali vai ter tal marca, e eles reconstrói com carne, né? O Pirula, no canal dele, faz um jeito detalhadinho lá no canal dele, explicando como se faz isso. Você compara com parentes vivos próximos, aves, répteis, enfim, e fazem reconstrução, cara. Uma curiosidade sobre o quebra-osso, deixa ele voltar aqui, peraí. Uma curiosidade sobre o quebra-osso é que no ninho dele já foi encontrado coisas de milhares de anos atrás, porque ele acaba preservando, né? Ele leva aquilo ali pro ninho e aquilo ali fica no ninho por vários e vários anos. Enfim, deixa eu pesquisar. Bora pesquisar aqui. Bora pesquisar aqui. É. Aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó. Cientistas descobrem ninho de quebra-ossos na região de Leiria. O estudo publicado esta semana na revista Scientific Report levanta um ponto
levanta um pouco do véu sobre a presença dos quebra-ossos em Portugal há milhares de anos, em abrigos rochosos. Enfim, nessa época, é, eles habitavam também junto com caçadores e recoletores do Paleolítico Superior, enfim, que deixaram vestígios de fogo. A descoberta do ninho de quebra-ossos mais antiga da Península Ibérica agora foi anunciada. E se baseou na análise dos muitos croprolitos, excrementos fósseis encontrados no local e na sua comparação com os excrementos dos quebra-ossos da atualidade. Há muita pouca diferença entre os excrementos de hoje e de 30 mil anos atrás. Praticamente a mesma cor, apenas uma diferença na hora de fazer identificações. Enfim. É isso. Olha isso. O quebra-osso é a única espécie de animal que se alimenta quase que exclusivamente de ossos, da medula, né? Enfim, consegue digerir graças aos ácidos fortes do seu estômago. Quando se depara com os maiores ossos, que não consegue engolir, usa a tira do alto e cai em superfícies rochosas, consegue assim se alimentar, né? Da medula guardar no interior um alimento valioso. Enfim, a equipe encontrou no abrigo do Vale Largar Velha vestígios dos ossos que teriam sido recolhidos um abutre de 30 mil anos atrás. Um achado que já tinha um achado que já tinha ajudado a identificar outros 4 locais de identificação do quebra-ossos. Quanto ao sítio arqueológico do Largar Velho, os investigadores acreditam que os quebra-ossos usavam escarpas mais acima para identificar, uma vez que o local está situado na base de um penhasco de rocha calcária. Enfim, basicamente isso. Na verdade, eu queria mostrar isso daqui, objetos de humanos de 600 e 500 anos encontrados em ninho de abutres. Enfim, bora ler. Objetos humanos de 650 anos são descobertos em ninhos de abutres. Você usaria uma sandália de 674 anos? Uma foi encontrada em um ninho na Espanha, junto com cestos, couro pintado, cordas e flechas medievais. Quando o biólogo e arqueólogo Sérgio Couto, da Universidade de Granada, começou a procurar ninhos esquecidos de quebrantatuesos, nome espanhol do abutre barbudo, Gypaetus barbatus, no sul da Espanha, não imaginava que encontraria vestígios humanos de mais de 6 séculos guardados entre ossos e penas. O resultado de sua busca, publicado na revista Ecology, revela que esses ninhos funcionam como autênticos museus naturais, preservando fragmentos da história ecológica e cultural da Península Ibérica. Entre os materiais encontrados, uma sandália de fibra vegetal, um fragmento de couro pintado e cestos datam do fim do século XIII. Outros achados incluem cordas, tiras de tecido, uma flecha de balestra, arma medieval semelhante a um arco e flecha, e apetrechos de montaria. Tudo misturado a milhares de ossos de animais de casco, como cabras e ovelhas, que faziam parte da dieta dessas aves necrófagas. O resultado foi inesperado, sobretudo pela quantidade de objetos fascinantes que começaram a aparecer, pois o normal é encontrar ossos, explicou, ao Eu País, a arqueozoóloga Ana Belém Marim, diretora do Grupo Evoadapta da Universidade de Cantábria, especializada na análise de restos de animais em sítios arqueológicos e coautora da pesquisa. Analisamos como se fosse uma escavação, em camadas de 10 centímetros de espessura, o que permite obter um registro da acumulação ao longo do tempo, acrescentou Marim. Poucas peças já foram datadas, mas a equipe continua com a pesquisa do farto material encontrado. O levantamento foi conduzido entre 2008 e 2014, com análise detalhada de 12 ninhos antigos bem preservados em cavernas e abrigos rochosos da Andaluzia. No total, os cientistas recuperaram 2.483 fragmentos, dos quais 2.117 eram ossos e 43 cascas de ovos. O restante, 9,1%, correspondia a 226 objetos humanos, entre eles 25 feitos de fibra vegetal, 72 de couro, 11 de cabelo e 129 de tecido. Os materiais foram datados por carbono 14 em um laboratório na Suíça. A sandália, por exemplo, tem 674 anos, enquanto o couro pintado foi datado em 651 anos.
Segundo o comunicado divulgado pela universidade, o interesse de Couto pelo tema surgiu em 2006, quando colaborava em um projeto europeu de reintrodução dos quebrantatuesos na Andaluzia. A espécie havia desaparecido da região entre 70 e 130 anos atrás, vítima da caça e do uso de venenos. Para localizar ninhos históricos, ele vasculhou relatos de naturalistas dos séculos XVIII e XIX e entrevistou moradores mais velhos, que ainda lembravam de histórias sobre as aves. Com o apoio de escaladores e agentes ambientais, chegou a penhascos de até 6 metros de altura, onde alguns ninhos alcançavam 3 metros de diâmetro. Um ninho novo teria lã, galhos. Mas o que nos dá a pista de que estamos diante de um ninho histórico são os excrementos brancos, contou Couto ao Eu País. As manchas vêm da dieta singular dos abutres barbudos. Eles se alimentam quase exclusivamente de ossos, que são digeridos graças ao pH extremamente ácido do estômago. Os pesquisadores notaram que esses abutres carregam não só ossos, mas também materiais de origem humana usados para forrar ou construir o ninho, transmitidos de geração em geração. Essa característica faz com que as estruturas acumulem artefatos de diferentes épocas, criando registros estratificados que permitem estudar mudanças no ambiente e na cultura local ao longo de séculos. Além dos vestígios humanos, os fragmentos de casca de ovo conservados nos ninhos antigos são valiosos para estudos toxicológicos comparativos. Analisar os níveis de contaminantes em ovos antigos e modernos pode revelar a história da exposição a pesticidas e ajudar a entender a extinção local da espécie, segundo o artigo. Os autores observam que os objetos de fibra vegetal, como sandálias, cordas e cestos, são semelhantes aos encontrados em sítios neolíticos do Mediterrâneo, como as coves de Santa Mayra, Valência, e a cueva de Los Murciélagos, Granada. Isso reforça a longa e duradoura tradição do uso desse material na região, que começou há cerca de 12 mil anos. Esses ninhos se tornam testemunhos de como as práticas humanas e os ecossistemas evoluíram juntos, escrevem os autores no estudo. As descobertas